aquele que nele crê, pessoal, não é só crer da boca para fora. A salvação é a fé, também inclui as obras. Então, pessoal, qual é a finalidade desta palavra? É que a Bíblia diz que existe... Nós aqui não estamos... Essa vida não é eterna em si. A eternidade está por vir. A morte vai ter que vir para cada um de nós. E a Bíblia diz que se o homem morrer, sem o seu nome estar escrito no livro da vida, este ser humano vai para o fogo eterno, a condenação eterna, que é a segunda morte. Mas Jesus Cristo, ele veio ao mundo enviado pelo Pai, ressuscitou o terceiro dia e agora tem enviado milhares e milhares de seres humanos para pregar o Evangelho, dizer às pessoas que o caminho do céu é estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que há dois caminhos. Um caminho estreito que leva para os céus, são poucos os que entram por ele. E outro largo que leva ou conduz ao inferno, e é multidões e multidões descendo para lá. Nesta manhã de hoje eu estou fazendo o papel de Noé, irmãos. Jesus disse que o dia da volta do filho dele será do jeito dos dias de Noé. Nos dias de Noé a humanidade comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio a ira de Deus e matou a todos. Então, meus queridos, deixa eu dar uma ideia a vocês, alertar. Vai vir um sofrimento agora na face da terra. Jesus fala lá em Marcos que desde o que houve nação não existiu nem há de haver um grande sofrimento para a humanidade. E a Bíblia diz que aquele que não subir agora no arrebatamento da volta do retorno de Cristo Jesus, este vai padecer, passar pela segunda morte, que é a condenação eterna. Um fogo, um país de fogo que a Bíblia diz que está preparado. Jesus diz para o diabo e seus anjos, todo aquele que desobedece ou rejeita a palavra de Deus. Aonde Jesus disse que é a segunda morte, aonde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Mas nesta manhã de hoje, se você der ouvido à palavra de Deus e receber abraçando a palavra de Deus, crendo com o coração, e aceitando de coração, crendo com a mente, aí a Bíblia diz que você vai estar escrito o seu nome no livro da vida. Por quê, irmãos? Porque só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Quem foi para o inferno não volta mais de lá para contar que está no sofrimento, mas a Bíblia vai dizer, quem vai para o céu também não volta mais de lá para contar que o céu é um lugar de glória. Mas a Bíblia está escrito, ó, Jesus disse, examinai-vos as escrituras, que é a palavra, porque dela convém ter a vida eterna. As pessoas hoje estão atualizadas em todas as coisas que existe a tecnologia aqui na terra, mas a palavra de Deus despreza, deixa no último lugar. Mas a Bíblia diz que Deus vai prestar conta. Deus, a Bíblia diz que ele vai se levantar do seu trono para exercer juízo contra toda a humanidade. Então, meus queridos, escute bem, não há escapatório, irmão. Ou o homem confessa Cristo Jesus para ir morar no céu, ou senão a Bíblia diz que ele vai descer para o lago de fogo. O lago de fogo, a Bíblia diz que é um lugar pior do que o inferno, ou o Hades, ou o Geena. Um lugar que Deus preparou para todo aquele que ouve a palavra de Deus e rejeita e vai para aquele lugar horrendo. Então a Bíblia diz que nos últimos dias o homem é mau, avarento, jaquetecioso, blasfemador, implacável, caluniador do bem, cruel, amante de si próprio. Vocês sabem o que é amante de si próprio? É aquele ser humano que entra num quarto, num banheiro e pratica aquilo que é uma abominação aos olhos do Senhor. E a todo aquele sem afeição natural, a Bíblia vai dizer, nenhum desses entra pela porta do céu. Mas Apocalipse capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque têm direito de comer da árvore da vida e entrar pelas portas do céu.
o inferno. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala em Mateus: aquele que vem após mim, ou recebe ou aceita a minha palavra, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas ele diz também lá em João: todo aquele que se envergonhar de mim ou das minhas palavras, eu também me envergonharei diante do Pai que está nos céus e diante dos santos anjos. Então deixa eu citar a Bíblia para vocês. Malaquias capítulo 4, verso 1 adiante. A Bíblia diz que aqueles dias vem ardendo como fogo. Todos os soberbos, todos os pecadores são os que permanecem. Jesus diz que aquele que peca e deixa alcança misericórdia. Todos os soberbos, todos os pecadores serão como a palha o dia que está para vir. Os abrasará, diz Deus, o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramos. Aí ele diz: mas para aquele que ouve a minha palavra e recebe, eu trarei a salvação debaixo das suas asas, sairei e saltarei como o bezerro da estrebaria. Então, meus queridos, o caminho é Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que há caminho aos olhos do homem que parece ser perfeito, mas o final é morte, é condenação. Jesus disse que o homem não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Satanás. Então, Jesus está próximo, irmão. Ele está perto de recordar, de buscar a sua igreja.